Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Raquel Oliveira, eu sou casada há 18 anos com a Laure. Nós temos 5 filhos, entre 13 e 12 anos, e nós temos tido o privilégio de educá-los em casa. E para mim é uma grande alegria estar participando desse congresso. E a nossa conversa aqui hoje será sobre o momento de devocional com as crianças, né? Devocional, quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre a palavra em si, eu vi que é um momento de demonstração de devoção ou admiração por algo ou alguém, né? No nosso caso, é um momento de demonstrar admiração e devoção ao nosso Deus. E é um período de tempo em que a pessoa reserva, separa, né, para dedicar a Deus, ou eu tô aqui com a minha colinha. Eu não posso mais confiar na minha memória para nada, então eu sempre tenho uma anotaçãozinha aqui. Então, para se dedicar a Deus, ou seja, para fazer orações, leituras, meditação na palavra de Deus. E eu acredito que um dos motivos que leva muitas famílias a escolherem o homeschooling seja justamente essa preocupação em ter mais tempo para pastorear o coração dos seus filhos. Não é a única razão, né? Mas ela ocupa um lugar, né, bem especial. E de fato, toda família que consegue entender a importância de Deuteronômio 6, de estar ali, né, na hora que acorda, no caminhar, no deitar, no levantar, ele consegue olhar para o homeschooling e ver ali uma ferramenta, né? Eu sempre digo que é uma ferramenta que Deus nos dá, que Deus nos oferece para conseguir chegar mais junto dos nossos filhos e exercer, né, esse papel de pastor nos corações deles. E quando eu falo também, o pessoal vem conversar e pergunta, mas como é que é a rotina, como é que é, qual o currículo e tudo. Eu digo, olha, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nada mais é importante no dia do que esse momento de ensinar aos nossos filhos a palavra do Senhor. E eu vou falar agora e vou falar no final, porque para mim isso é muito importante. Mesmo que no dia você não consiga ensinar uma letra, um número, uma conta, mesmo que no dia você não consiga se dedicar a nada nos estudos do seu filho, a única coisa que não pode faltar é o momento de ensiná-los a palavra do Senhor, né? As outras coisas podem faltar, a gente consegue correr atrás depois, mas a prioridade tem que ser de fato esse momento de estar com eles, meditando na palavra do Senhor, ensinando. Então, eu sei que a gente sabe a importância do momento de culto familiar, né? Eu acredito que isso já tenha sido bastante estudado. O Emerson fez estudos, né? Já tem lá na plataforma. E, de fato, esse momento em família para cultuar a Deus é muito importante. Mas esse momento que eu vou falar agora é algo diferente, né? É um momento mais aplicado às crianças. Então, o ideal é que o pai esteja junto. Sim, é bom, é interessante, mas não é tão essencial quanto no momento de culto familiar, né? O culto doméstico, o devocional familiar. Esse momento de adoração a Deus em família é diferente desse momento que eu quero trazer para vocês, que é o momento que o foco não é a adoração a Deus, embora tudo redunde em glória ao Senhor, né? Mas o foco é o coração deles. Então, pode ser feito só com a mãe, o, o horário, né? A gente vai ver. Assim como o homeschooling em geral, esse momento vai ser adaptado a cada família, né? Você, como mãe, vai saber qual o melhor horário para sentar com eles e ter esse tempo com eles. Então, de antemão, eu quero deixar claro: é um momento diferente desse momento de culto familiar, onde o foco é a adoração a Deus. Esse momento é um foco é o ensino, né? Eu brinco que assim, é uma disciplina da escola, do homeschooling, né? É uma disciplina, a gente estuda português, estuda matemática, história e estuda também a palavra do Senhor. Esse momento é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que a gente usa para pastorear o coração das crianças, e a ênfase que a gente dá é no ensino da palavra, de forma bem, bem prática,
de forma que atinja o coraçãozinho deles, e é legal que a gente pode trabalhar de acordo com as necessidades que as crianças estão apresentando naquele momento, né? Então, se nossos filhos estão apresentando a dificuldade, não, né? Estão apresentando o pecado do egoísmo ou da gritaria em casa, seja o que for, né? A gente pode pegar textos, livros e trabalhar exatamente com aquilo, né? Com essas dificuldades que eles estão tendo, às vezes, de relacionamento, ou então com algum medo, algum problema de relacionamento com colegas, com amiguinhos, seja o que for, né? Às vezes até pode não ser sempre para o lado negativo, né? Mas às vezes pode ser coisas positivas que a gente esteja desfrutando em casa e a gente pode aprofundar, né? Alguma, algum presente que a gente tenha ganhado, alguma bênção que Deus tenha reservado para a nossa família, a gente pode. Inclusive, é essencial que a gente trabalhe gratidão no coração dos nossos filhos, né? Pegue textos na palavra de Deus que incentive. Ontem à noite nós estávamos lendo uma historinha para eles e o texto era justamente em tudo dai graças. E nós tínhamos acabado de orar por uma família que perdeu um bebê e na hora a gente pensou, como é que a gente pode dar graças nesse momento? Será que aquela moça por quem nós temos orado, será que ela pode nesse momento dar graças? E foi uma conversa gostosa. E é isso, esse momento de devocional com as crianças é um momento de conversa. A gente tem que tentar extrair do coraçãozinho deles as dúvidas, o que eles estão pensando, entender como é que eles estão absorvendo aquilo que a gente tem ensinado. Momento de muito diálogo, de tentar realmente ouvi-los. Como é que a gente faz, né? Deixando já claro o que é, né? Que é um momento de ensino, de estudo, de compartilhar. Mas como é que faz? E não tem uma regra, né? Porque vai depender muito da idade. Eu não posso fazer esse momento com um bebê de 1 ano e meio, de 2 anos, da mesma forma como eu faço com uma criança de 12 anos. Mas se eu tenho uma de 3, uma de 5, uma de 12, né? Não tem mistério, gente. É muito simples. É aquele momento gostoso que a gente senta junto e estuda, né? O que eu sempre digo assim, ó, tem um livro guia. A Bíblia é o principal dos livros, né? É o livro. Mas a gente pode, nesse momento, utilizar outros recursos. Nós temos muitos bons livros e no final vou deixar uma listinha de algumas recomendações, né? Sugestões. Então, o que que eu falo? Ó? O que que a gente faz aqui em casa, né? A gente normalmente. Ih, tem uma pequena chegando ali, ó. Então, você escolhe um livro de acordo com a idade. Se você tem só filhos pequenos, você pode pegar um livro mais simples. Se já tem filhos maiores, você pega algo mais que dê para aprofundar um pouco mais. E aqui, normalmente, eu tento nivelar pelos maiores, né? Porque os menores, eles acabam, né? Eu digo que a gente vai puxando o ritmo deles um pouquinho. E no conversar e na explicação, a gente consegue abranger todo mundo. Então, tem um livro guia e o importante é a constância, né? Sentar todos os dias e ter um momento de oração antes, né? Pedindo a Deus que ilumine, incentiva sempre eles a orarem também, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e que aquela palavra que está sendo lida, aquilo que está sendo estudado, encontre terra boa nos corações, né? Que aquilo ali dê frutos, frutifique. Então a gente tem um momento de oração e a gente lê com eles, lê um trecho do livro, e geralmente os livros que a gente escolhe, eles fazem, né, já fazem a ponte com o texto bíblico, então a gente lê na palavra do Senhor também, o texto que se refere àquilo que a gente está lendo. Então depois da leitura a gente conversa sobre o que leu, a gente tenta fazer essa ponte, né? O que vocês estão entendendo, o que vocês entenderam também daquilo que a gente leu, e depois de uma breve explicação a gente tenta aplicar para alguma coisa da vida deles, né? Que a gente está passando, da nossa vida, e a gente faz uma conversa mesmo. O que a gente pode aprender disso aqui? Né? Depois da conversa,
o importante é ouvi-los. Eu sempre falo que é a hora que a gente tem que ter paciência, que às vezes a gente como mãe, a gente quer só, né, ensinar a falar, e é o momento de ouvir, né? Ouvir o que eles têm para falar. É claro, às vezes vem aquele assunto da boneca que não tem nada a ver, a gente dá um jeitinho de não deixar, né, sair muito do foco, mas ouvi-los. E tentar perceber se eles estão compreendendo mesmo aquilo que tem sido dito. Depois desse momento, a gente normalmente canta, né? E esse cantar é interessante, que as letras que a gente escolhe geralmente tem a ver com o assunto e a memorização, né? De hinos, de cânticos, de salmos. A memorização, já eu sempre falo, tudo faz parte de homeschooling, tudo é disciplina. Disciplina no sentido de matéria, né? A memorização, que a gente sabe que é importante, através dos cânticos, da música, é outra ferramenta, né? Que a gente tem para memorizar e aprender. Então, a gente sempre está trabalhando alguma música naquela semana e eu gosto de repeti-las até perceber que eles memorizaram a letra. Aí, então, a gente parte para outra música e vai trabalhando essa memorização com eles. Depois que a gente canta, a gente novamente retoma a oração, vai lembrar de orar por aquilo que a gente leu, que a gente identificou que precisa ser mudado, ou, né, agradecer. E também é um momento que a gente pode ouvi-los também sobre os motivos de oração. A gente tem sempre tentado fazer com que eles reflitam sobre o que orar e a gratidão. Nós temos aqui um potinho de gratidão, um pote de vidro mesmo. E a ideia é sempre encher ali com motivos de gratidão. E aqui no Dia de Ações de Graças a gente tira e vai ler, mas a gente percebeu como é difícil encher esse potinho, né? A princípio achei que a gente ia precisar de 2, 3 potes e é interessante que é um exercício a gente conseguir extrair motivos de gratidão por coisas simples, que a gente muitas vezes só consegue colocar ali dentro coisas grandes. E eu tenho tentado, nesses momentos, trabalhar com eles a gratidão. Eu falo, vocês já colocaram isso, aquilo outro, vocês conseguem ver nisso a mão do Senhor na vida de vocês, a bondade. Aí eles observam lá, colocam no potinho, encheu, mas não encheu tão fácil como eu gostaria, né? E depois que a gente canta, nós oramos novamente, como falei, e, e é isso, é um momento muito simples, né? Se é com os pequenininhos, tem mães que conseguem ainda trabalhar alguma atividade de pintura, de escrita, eu não faço. Depois desse momento, a gente parte para outras atividades, e o que eu faço é, durante as atividades, quando a gente senta para estudar, na parte de caligrafia ou de texto, a gente pode usar esses livros que nós estamos usando no momento para esses deveres, né, para essas tarefas. Então, complementa. Por um tempo a gente fez as perguntas do catecismo que nós estávamos usando no culto familiar, nós usávamos para eles fazerem cópia, os menores faziam a caligrafia nesses textos, então são ferramentas, né? Uma coisa vai ligando na outra, não precisa ser isolado, e são ferramentas que complementam, que ajudam e que fixa, né? Fixa aquilo que está sendo estudado. Então, quando a gente vai para o estudo, a gente pega aquilo que a gente viu e reforça na escrita. E é isso, é um momento muito simples, é um momento muito gostoso. E um alerta que eu dou para as mães é: tenha paciência, porque quando a gente cuida da casa, e cuida dos estudos, e cuida da comida, e cuida disso daquilo, a gente quer fazer tudo muito rápido, né? Porque tem tanta coisa para fazer e eu muitas vezes fui tentada a negligenciar esse momento. E confesso que muitas vezes negligenciei, muitas vezes. Só um instantinho, peraí. Pois é, né? Quando a gente está com crianças pequenas em casa, até nos vídeos a gente tem que ter paciência. Eu peço a paciência de vocês também. Eu tentei gravar à noite, mas a iluminação não era boa,
tentei gravar antes deles acordarem, mas a minha cara não permitia, então a gente consegue dar essas voltinhas, eles estão fazendo algumas coisinhas lá. E a gente, como mãe, a gente tem que, né, aprender a andar numa corda bamba, né? E malabarismo, a gente faz malabarismo. Então, muitas vezes eu negligenciei esse momento porque tinha muita coisa para fazer naquele dia e ai, só hoje, né? Ou então só fazia uma oração e aquilo ali para mim foi muito triste quando eu percebi que eu estava negligenciando a alma dos meus filhos. E muitas vezes eu era tão rígida na português, na matemática, no inglês. Não, não pode. Mãe, não, faz logo, termina e depois você faz outra coisa. E eu percebi que o momento de pastorear o coração dele sempre ficava para depois, e para depois. E uma coisa importante é você escolher um horário em que você sabe que você vai poder fazer, né? E eu escolhi aqui para casa o horário da manhã. Por quê? Porque se eu deixava, quando eu deixava para a noite, vou fazer com eles antes de dormir. Acontecia uma coisa, acontecia outra, e não, hoje não, e não fazia. Então eu coloquei pela manhã, porque eu disse, se eu não fizer mais nada durante este dia, se a gente não sentar para estudar, se eles não fizerem nenhuma leitura, se o dia não render para nada, o principal foi feito, que foi investir na alma deles. Então, para mim, aqui em casa, funcionou sempre fazer de manhã. A gente acorda, vai tomar um café, eles já vão fazendo algumas. Eles têm um momento de. As maiores, né? As maiores e até o menor, menos essa pequenininha que entrou. Eles têm um momento de devocional deles, né? Cada um vai para o seu, né, no seu quarto, aqui nesse quartinho de estudo, e cada um tem uma leitura para eles fazerem sozinhos, para criar o hábito, né? Então eles leem, eu sempre falo, já orou, já leu, eles fazem a leitura. O de 5 anos só lê um breve trecho da palavra, e criando neles o hábito, enquanto eu estou ali preparando o café. Depois que a gente toma café, nós saímos da mesa direto para esse momento. Eu percebi que toda vez que a gente ia fazer alguma outra coisa aí já era. A gente começava, engrenava em outra coisa, era uma roupa que eu começava a colocar para lavar e emendava no. Enfim, a gente sai da mesa, a gente vai pro sofá, ou vai ou ali na mesa mesmo, e a gente já começa. Para que não corra o risco do dia engolir, as tarefas engolem a gente, né? E às vezes precisamos sair e esse momento é deixado de lado. Então, eu recomendo que, se possível, seja feito como a primeira coisa, né? E a gente entende também que é um momento para eles entenderem a prioridade, né? Isso é prioridade. É como a gente começa o nosso dia, como a gente começa os nossos estudos. A nossa rotina de estudo começa estudando a palavra do Senhor, né? E não tenha pressa. Mãe, a alma do seu filho é mais importante do que a sua casa. Eu estou falando isso para você. Ainda bem que a câmera está voltada para mim, porque eu também estou me vendo. Porque é uma tendência muito grande da gente, né? Correr com as tarefas. E a gente sim, e são motivos bons. A gente precisa dar conta das nossas atividades. A gente precisa ter uma casa arrumada. A gente precisa ter um ambiente agradável, aconchegante. Mas se isso precisar ser negligenciado em prol da vida e da alma dos nossos filhos, nós precisamos colocar como realmente algo muito sério, muito sério. Mais do que um chão limpo, eles precisam da palavra do Senhor. E use esses momentos também para fazer memorização. Quando a gente termina, depois da oração, eu pego nossos cartõezinhos, que a gente aprendeu a fazer aquela caixinha de memorização lá no blog da Sabrina. Então a gente tem essa caixinha e nós vamos memorizar. Então a gente pega o versículo, memoriza, lê uma, lê duas vezes. Eu ainda não cheguei ainda nas memorizações de textos grandes, a gente está em versículos, então é um momento também que a gente usa para memorização. Tem uma listinha de oração com eles, é legal também. Como eu falei, que a gente incentiva que eles digam, mas é legal cada um ter uma listinha de oração,
ou vocês podem fazer uma só, quem tem muitos filhos, fazer uma só para que eles apresentem ali, e eles escrevem os motivos de oração, e depois a gente vai relendo, né, e alguns já podem ser apagados, alguns a gente vai agradecer, outros a gente vai reforçar. Então, uma listinha de oração também interessante para esse momento. Esse momento tem que ser um momento leve, um momento gostoso, um momento alegre, né? Ele é um momento menos informal, né, que o culto familiar, um momento que a gente pode relaxar mais, né? Pelo menos aqui em casa, o que a gente tem aprendido é que a gente prepara no momento de culto familiar ou culto doméstico, é um momento pra, também para prepará-los para o culto solene. Então, a gente normalmente a gente exige deles silêncio, um comportamento mais formal, né, de atenção. Na verdade, eles mais escutam, eles participam, mas não de uma forma espontânea, leve. E esse momento de devocional, ele é mais descontraído, né? O guri, ele pode, às vezes, estar, né, aqui, eles vêm e querem ver também, então ficam em cima e falam no meio, a gente está falando e eles falam junto. Então, é um momento mais descontraído, né? Então, tem que ser um momento leve, um momento alegre, né? Lembrar sempre de quando estudar, sempre trazer a graça do Senhor, lembrá-los da bondade, do amor de Deus para conosco. É um momento de alegria, né? E a continuidade. É importante que haja continuidade. Pelo menos eu tive muita dificuldade até conseguir chegar onde a gente está. Eu começava, parava, fazia um dia, fazia três, não fazia. E isso é ruim, né? É ruim porque falta, né, até o senso. É ruim em si pelo fato de não estar dedicando tempo à vida deles espiritual. Mas também é ruim porque eles não absorvem isso, não inserem isso na vida, da rotina, né? E quando a gente consegue fazer todo dia, certinho, eles sentem falta. Que às vezes, quando eu saio da mesa e eles ainda estão comendo e eu começo a fazer outra coisa, o de 5 anos geralmente fala: Mãe, a gente não vai fazer, não? A gente não vai estudar, não, a Bíblia? Então você percebe que já está, né, incutido na cabecinha deles essa rotina. Então eles mesmo, às vezes eu ainda estou com a menorzinha na mesa e eu vi que a maior já foi, já pegou a Bíblia, já pegou o livro que a gente está estudando. Então isso é muito bom porque eles mesmos vão criando o hábito, vão entendendo a importância, e aquilo que a gente não faz sempre não passa para eles a ideia de importante, né? É uma coisa esporádica. E eles precisam ver em nós a valorização desse momento. Eles vão apreciar aquilo que a gente aprecia, né? Os meus filhos colocam música para ouvir que eles ouviam desde pequenininhos. Então eles pegaram gosto musical. E a mesma coisa vai ser com esse momento de estudo, com o momento da palavra do Senhor. Eles vão apreciar à medida que a gente passa esse apreço. Como eu falei no início, a palavra devocional é mostrar devoção e admiração por algo ou alguém. Então, é muito importante que a gente passe para eles essa nossa admiração, essa nossa devoção ao Senhor. Isso tem que ser constante, né? Todos os dias. É claro, como qualquer outra coisa, há dias em que de fato ocorre algo que a gente não pode, né? Vai ter médico de manhã, ele sai atropelado, correndo. Então, normalmente no carro, a gente pelo menos pega lá o celular, na Bíblia online, e lê um texto com eles e ora com eles, e deixa para de noite algo mais elaborado. Mas o importante é que não passe um dia, né, sem que o nome do Senhor seja adorado, que Cristo não seja evidenciado, pregado aos nossos filhos, para que, como eu li no livro, eu não lembro o nome, minha memória é muito ruim, mas eu sei que eu li. Se eu não me engano, foi no livro da Elizabeth George que ela citava, acho que é Elizabeth Elliot, eu não lembro mesmo. Mas a ideia é que a pessoa diz assim: eu não me lembro de nenhum dia em que minha mãe não tenha falado de Cristo para mim. Eu não me lembro de nenhum dia que minha mãe não tenha falado de Cristo para mim.
Então, e quando eu li isso, para mim foi muito, muito triste, porque eu percebi que meus filhos não poderiam reproduzir essa fala, e a partir dali eu pedi ao Senhor, Senhor, que não passe nenhum dia sequer que eu não fale do Evangelho, do amor de Cristo para os meus filhos. Mesmo que não seja nesse momento de sentar, ler, mas no dia a dia, né, na correção, na hora que eu preciso discipliná-los, na hora que eu preciso corrigi-los, que em tudo isso o amor de Cristo seja evidenciado. E esse momento de devoção, de devocional com eles é uma ferramenta poderosa para a gente poder levar o amor de Cristo aos nossos filhos. Então é isso, como eu falei, é algo muito simples, é algo muito, muito tranquilo, mas como é difícil de fazer, mesmo nessa simplicidade, é difícil de fazer, porque o nosso coração sempre tende para correr para outras coisas, valorizar outras coisas, mas que, como eu falei no início, mesmo que a gente não possa ensinar uma letra, um número para o nosso filho nesse dia, que a gente não negligencie o ensino da palavra do Senhor para eles. Eu queria dar algumas dicas, umas sugestões de material. Né? O que eu mais gosto é o Conduzindo os Pequeninos a Deus. Eu estou sem ele aqui, a gente emprestou. Mas é Conduzindo os Pequeninos a Deus, da editora Fiel. Não acha. É até malvadeza, né? Indicar, mas já dá má notícia, que eles não têm mais para vender. Talvez achem sebo, mas tá aí até uma dica, de repente os pais começarem a pedir para a Fiel aí liberar, ou editar de novo, ou liberar um PDF, não sei, porque é um material muito precioso, mas que a gente não tem mais acesso, né? Mas quem tem pode usá-lo, ele é bem legal. O que eu tenho usado atualmente é esse aqui, o Evangelho para Crianças. Eu gosto muito dele porque ele também, ele tem o recurso de, deixa eu mostrar aqui, peraí. Né, tem as figuras para associar, né, a ideia à figura, e tem um tópico, vamos aqui, esse aqui. Nós pertencemos a Deus. Então, ele traz o tópico. Nós pertencemos a Deus e cada frase, cada tópico tem a referência bíblica. Então, aqui embaixo, tem aqui número 17, então você olha aqui, vai ter a referência bíblica que trata desse tópico, né? Nós pertencemos a Deus. Então, a gente vai lá, lê e depois tem os subtópicos. Deus nos possui, Ele deseja que nós vivamos para a sua glória e vontade. Então, cada tópico desse, o tópico e os subtópicos tem aqui embaixo a referência bíblica. E no final, eles trazem um gráfico só de figuras. Então, quando a gente começa a estudar, antes de tudo eu venho aqui e a gente vai falando cada figurinha dessa. Então, ninguém é tão grande como Deus, Deus criou todas as coisas. Então, cada figurinha dessa tem um título, um tópico, que fica memorizado na cabeça deles e vai desde Deus, passa pelo nosso pecado, nós fomos criados para adorá-lo, aí vai falar sobre o pecado, que nós não temos condições de adorar a Deus, aí passa para que a boa notícia que é o Evangelho, que Cristo veio ao mundo. Então, vai desde a criação até a volta de Cristo, até a nossa ida para o céu. E cada tópico vai ter a referência bíblica. Então, eu acho muito legal, um recurso eficiente também pelas figurinhas que fixa, né? Fixa. Um outro material bem legal que a gente vai começar depois desse é Investigando a Palavra de Deus, da editora Monergismo. E ele já é diferente, é um outro estilo, né? Ele já não tem figuras. Ele é um livro, assim, mais de estudo mesmo, algo mais aprofundado. Talvez para as crianças maiores seja bem interessante. Um outro muito bom, Os 10 Mandamentos. É ideal que as crianças memorizem, né? Memorizem o credo, a oração do Pai Nosso, os 10 mandamentos. E não só memorizar, mas aqui a gente vai ter a opção de aprofundar, né? Estudando de forma mais profunda cada mandamento. Então, é muito bom, tá? Esse é da editora Knox Publicações.
Outro livro bem simplesinho, que pode ser usado também, é esse grande livro de perguntas e respostas, né? Ele vai fazer muitas perguntas baseadas por assuntos também, né? Deus é nosso Criador, como as coisas se arruinaram, Deus tinha um plano. E cada tópico desse também vem lá do início, vai falar sobre a igreja, Cristo vai voltar, vai dar a volta, e é baseado em perguntas. Então aqui, qual a primeira bem-aventurança? Qual foi a coisa mais importante que Jesus veio fazer? Então, através de perguntas, a isca é a pergunta, né? A gente faz a pergunta e a partir dali, através dos textos, a gente vai lendo, conversando e tirando as dúvidas. Outro muito bom, esse aqui normalmente as crianças fazem sozinhas. E esse é outro, deixa eu mostrar, depois eu mostro outro. Mas também é um livro excelente, né? Já não vai abordar tópicos como aqui, né? Que vai tratando da criação, a queda, o evangelho, Cristo. Não, aqui já são temas aleatórios, né? O escravo fiel, o espírito manso, o inimigo disfarçado. Já são temas diferenciados, mas muito bom, muito valioso, né? Que dá pano para manga aí para muita conversa, para muito estudo. Esse eu acredito que seja conhecido de todos, Peregrino, né? É um livro que a gente não pode deixar que nossos filhos conheçam. Daqui a pouquinho, filha. É um livro essencial, não só para crianças, né? Para adultos, mas é um outro recurso excelente para trabalhar muitos temas, muitas verdades com os nossos filhos. Peregrino. Esse é um outro que eu gosto muito. Não sei se existe mais para vender. Nem sei aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Casa Publicadora Brasileira. E ele é histórias bíblicas mesmo. Ele conta, ele narra a história bíblica, é bem fiel ao texto, mas é bem interessante que eles trazem muitos detalhes, eles fazem perguntas. Você já percebeu isso e tal? E foi muito legal, porque lendo, às vezes, eu me passava por alguns detalhes da história e eles trazem, sabe? Então, eles contam de uma forma muito leve, muito como se fosse alguém contando mesmo a história. É muito bom, eu gosto dele. E às vezes a gente lê à noite ou lê nesses momentos também. E tem dois que, nesses momentos que eu falei que eles têm um momento de devocional sozinhos, esse aqui ele é bem simplesinho, mas é da Palavra da Vida. Palavra da Vida. Então ele, naquele esquema de cada dia uma liçãozinha, né? Cada dia eles têm que ir lá ler. Esse é para os menores, para os menorzinhos, para começar. Não é profundo, mas assim, é mais para eles criarem o hábito, né, de ter um momento devocional sozinhos e para também despertando neles o pesquisar, o achar os textos, né? É bem legal. Esse também é outro já para maiores. Ele já não é tão colorido, mas eles incentivam mais a perguntas, a respostas, né? Respostas mais completas, eles vão para o texto. O que diz no texto, nesse versículo? E o que ele quis dizer? É mais para escrever. Então, esse aqui eu gosto mais para as maiores. Tem o mapa do tesouro, que minha filha está fazendo e eu não sei onde ela colocou, já procurei aqui, vai estar na gaveta dela. É o mapa do tesouro. E eu acho que é isso, né? São materiais simples, mas que nos ajudam a ter um foco. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós e que a gente se esmere em pastorear o coração dos nossos filhos. Um abraço, até mais.